Times are coming. I hope you're ready. I see them coming around. I hope you're ready. Great times are coming. I hope you're ready. Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, pessoal, meu nome é Daniel de Melo Souza. Eu estou aqui hoje para mostrar a vocês o meu projeto final de curso de Engenharia Elétrica aqui na Universidade Federal de São João del Rei. E o trabalho tem como nome desenvolvimento de um sistema de controle de temperatura com 2 atuadores. Além da interface que vocês estão vendo, foi desenvolvido um protótipo mesmo, uma caixa de vidro com um ventilador, atuador, uma lâmpada de 100 watts incandescente e um sensor LM35. Azul é a parte do driver que controla o ventilador através do PWM que vem no PIC, tá? E no PIC é embarcado um controle PID, e pela interface do LabVIEW vocês conseguem visualizar o que está acontecendo dentro do PIC agora. Aqui no Arduino, coloquei só os comentários iniciais, né? Nome, professor Eduardo Bento Pereira, FCJ 2012 e o desenvolvimento do sistema de controle com 2 atuadores. Então aqui no início a gente coloca a biblioteca PID. Na biblioteca PID a gente seta os valores de KP, KI e KD, tá? Essa parte aqui de baixo, no void setup, é onde são declarados os pinos de entrada e saída do Arduino. Então o pino 3 e 9 são pinos de saída PWM. Pino 0 e 1 são pinos de entrada analógicos 0,5 volts e pinos 7 e 8 pinos de entrada digitais. Nessa parte desse loop while, o que acontece é que sempre que o pino 8 estiver em high, né, em 1, a entrada vai mapear a entrada analógica, que está chegando o valor do LM35 em tensão, multiplique por uma constante. Esse valor é convertido de 0 a 1023 para 0 a 255. Nessa parte daqui, o PID é calculado e a MV é liberada. A MV vocês veem aqui no fundo que está variando, tá? Porque agora está controlando, tá? Eu diria 26%, 27% da saída, que no caso desse ventilador de 12 volts foi o envio dos dados serialmente para o LabVIEW. Eu poderia mandar os valores da seguinte forma: entrada, set point, saída, simplesmente número. Porém eu não saberia dizer hora nenhuma onde que o LabVIEW estaria começando a aquisição desses dados seriais, porque os dois sistemas não são sincronizados. Então o que eu fiz? Quando eu mando os dados, agora eu mando A, valor do input, F, valor do set point, O, e valor da saída. Então isso vai, na verdade, não passou a não ser mais um número, e sim um string. No LabVIEW esses dados vão chegar dessa forma. Eu posso mostrar aqui a vocês da seguinte maneira: eu vou parar o programa, abro o Arduino, mando o Arduino visualizar, e ele está liberando isso aqui para mim, ó, tá? Os dados estão passando ali. Então eu mando aqui, ó, A201, F205, O5, numa escala de 0 a 255, beleza? Beleza. A jogada no LabVIEW foi o seguinte: eu peguei esse bloquinho chamado, ele faz um match do padrão, e toda vez que chega A, ele fala assim, ó, chegou A. E nessa parte, after substring, ele me libera todos os dados que estão depois do A. Nesse bloquinho posterior aqui, ele pega simplesmente os valores de interesse que eu quero. Ele começa com um offset igual a 0 e pega 3 dígitos. Então o que aconteceu? Quando chegou a 100, por exemplo, ele pega o 100. Esse 100 ainda é uma palavra, um string, que vai para esse conversor decimal string to number, e aí aqui nesse fio azul ele já é um número, tá? Esse número eu pego, passo por um ponto por ponto que faz a média,
de 20 pontos e me libera nesse fio amarelo, e esse fio amarelo simplesmente conecta aquelas barras que vocês estavam visualizando, tá? Aqui na frente eu faço a junção através desse bloquinho, ploto as 3 curvas no mesmo gráfico. Aqui eu também tenho a opção de gravar os dados, tá? Então sempre grava input, setpoint, saindo aí o valor de tempo, tá? Na hora que você quiser plotar em qualquer outro programa, beleza? Eu volto aqui no LabVIEW, na parte de visualização, vou mandar rodar o programa e vocês vão entender o que eu estou falando. Quando eu envio o programa, o Arduino apresenta uma limitação da seguinte: toda vez que a comunicação serial é solicitada, ela desabilita o Arduino. Então, a variável MV que vocês viram, ela começou em 0. E enquanto não chega em 43% da saída, o ventilador não começa a rodar, igual vocês acabaram de ver. Somente a partir de 43% da MV que o ventilador começa a rodar. Porém, quando já está o sistema rodando, 15% da MV já mantém o ventilador funcionando normalmente. Nessa parte aqui, o setpoint tem porcentagem para dar um equilibrado junto com a PV, que também tem porcentagem. A PV muito próxima ao setpoint, com a MV muito baixa, na casa de 15%. Estou baixando a temperatura, 78 graus ou 71%. Como a PV está maior, vocês vão ver que a MV atua. Quando chega em 100%, eu quero que eles interessem desse ventilador que eu estou usando é que ele tem uns LEDs, quando chega em 100%, ele começa a mudar de cor. Então, pessoal, vocês veem que o sistema controla a PV em relação ao setpoint bem próximo, com a variável manipulada na casa aí de 75% a 85%. Like the we live in. I get a good feeling, yeah.